Boa noite mais uma vez. Por favor, abra uma palavra de Deus do Evangelho de Lucas, capítulo 13. Depois de quase 2 anos estudando esse maravilhoso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ano passado nós decidimos estudar os milagres deste Evangelho. Estamos caminhando para o final. Enquanto acompanhamos o ministério do Senhor Jesus, é fácil perceber que Jesus encontra oposição constante em seu ministério. As maiores oposições, no entanto, não vêm dos pecadores, das prostitutas, não vêm daqueles que eram publicanos. A oposição não vem da escória da sociedade. Imagine só, as maiores oposições, na verdade, vêm dos líderes religiosos. Enquanto nós caminhamos, na verdade, enquanto Jesus aumenta a sua popularidade, enquanto Jesus continua instruindo sobre a vinda do reino de Deus e sobre a salvação que era possível apenas por Ele, sobre essa inversão de valores que Ele veio trazer com a chegada do reino, a popularidade de Jesus aumenta, mas também a sua impopularidade por parte dos líderes religiosos também aumenta. Vai chegar a um ponto em que os líderes religiosos, de fato, vão se esforçar ao máximo para que Jesus seja conduzido a um julgamento injusto e assim seja preso e morto. Esses líderes religiosos, se perdido no caminho. Eles vêm de 3 fontes, os saduceus, os fariseus e outros que estavam ali, herodianos, que não eram tanto religiosos, mas prestavam determinada função de líderes. Os fariseus e os escribas eram aqueles que estudavam a lei, aqueles que desde o século IV a.C. haviam, de alguma forma, recebido, pela ausência do templo, haviam recebido aquela função de ajudar o povo a interpretar a palavra de Deus. E eles recebiam isso, essa atenção e essa confiança da parte do povo. Ao redor da sinagoga, eles julgavam, eles lideravam, eles nutriam, eles ensinavam, eles liam a palavra de Deus com o propósito de preparar o povo para a chegada do Messias. E o início dessa carreira dos fariseus, dos líderes religiosos, foi até muito legal. Mas com o tempo isso foi mudando. Com o passar do tempo, as leis de Deus foram acrescidas outras leis. Não toque isso. Não pegue naquilo, não faça isso. E aí eles começaram a demonstrar externamente que eram de fato piedosos, autossuficientes. O seu senso de justiça começou a aumentar e assim eles se perderam no meio da multidão. Jesus vivia, comia, ensinava os pecadores. Os fariseus estavam no topo da casta espiritual, eram os modelos de piedade, de justiça e de obediência. Então, o quadro que Jesus pintava era completamente oposto. Obviamente, este homem precisa sair de cena. O texto que nós vamos estudar é um milagre. Um milagre que acontece, como muitos outros, numa sinagoga. O milagre que acontece numa pequena sinagoga, como muitas outras que existiam lá na frente, debaixo do nariz de um líder religioso. O líder da sinagoga, aquele que era responsável por organizar as coisas e permitir que a sinagoga, ou o culto que era realizado para Deus na sinagoga todo sábado, de fato transcorresse corretamente. Mas a resposta desse homem ao milagre de Jesus, à libertação de uma mulher que vivia atormentada e debaixo de pressão por 18 anos, demonstra a feiura de uma religiosidade. Os religiosos, eles eram uma desgraça na época de Jesus e são uma desgraça ainda hoje. A religiosidade é talvez das ferramentas utilizadas pelo diabo para encher o inferno, aquelas que talvez seja a mais eficaz. Porque os homens, por natureza, eles galgam um determinado relacionamento com Deus. Eles podem mudar esse Deus ou criar outros deuses na sua mente, mas eles vão criar determinadas regras ou vão jogar de acordo com as regras para receberem de alguma forma mérito diante de Deus. É assim com todos nós.
E aqueles que foram salvos pela graça de Deus precisam estar ainda assim atentos a essa predisposição do próprio coração, a predisposição à religiosidade, à justiça própria, ao legalismo, à autossuficiência, ao desejo de julgar os outros por aplicações e implicações que eu mesmo coloco, aquela coisa vazia da casca tosca. É Lucas capítulo 13 que conta essa história. Vamos fazer essa leitura. E à medida que lemos, nós vamos encontrar algumas identificações dos religiosos. O meu desejo é explicar para os irmãos que os religiosos não aproveitam milagres. E ao final do tempo, queria que você se descobrisse como um religioso ou como um seguidor de Jesus. Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Santo Deus. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Vamos orar, irmãos. Enquanto nós oramos, eu queria que todos nós pedíssemos para que o Senhor avaliasse o nosso próprio coração. O que de religiosidade nós temos nele? Pai, é a Tua palavra que está aberta diante de nós. E nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nos ajude a ver. O hemisfério sul, Senhor, tem sido tomado por evangelicalismo. Embora vejamos mudanças aqui e outras acolá, é triste ver, Senhor, que grande parte desses números, eles apenas são registros de pessoas que levantaram a mão, de que aprenderam determinados vocabulários ou clichês, ou que têm um grupo de encontro aos finais de semana, mas não têm uma vida transformada. Eles amam a iniquidade, não ligam para a opinião do Senhor, não amam Tua palavra, não perdoam ou servem. E muitos líderes, Senhor, caminham no mesmo passo. Livra-nos, Senhor, da religiosidade que mata. Livra-nos, Senhor, do vazio de uma religiosidade fria, de uma convenção de regras que não nos aproxima de Ti, mas que nos aproxima de nós mesmos, sugerindo que podemos ganhar a nossa salvação por mérito. Revela os corações, Senhor, o meu e o dos meus irmãos. Revela-nos o quanto de religiosidade e hipocrisia nós temos. Faz isso para a glória do Teu nome e para o benefício da nossa própria alma. Eu peço a Ti, Espírito, que o Senhor seja o nosso professor e não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer. E que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém.
O texto é simples e objetivo, é um sumário do que aconteceu naquele sábado, mas as implicações são profundas. Jesus já havia dito em Marcos capítulo 7, em outro momento, falando desses líderes religiosos, dos fariseus, ou aqueles que estavam tomando conta da liderança religiosa daquela nação. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Porque, como está escrito, este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. A religiosidade é das maiores dificuldades de ser tratada, tem grande dificuldade de ser tratada pelo simples fato de que o religioso não consegue perceber isso. Mateus capítulo 7 conta daqueles homens que estarão no final, viverão uma vida dizendo Senhor, Senhor, fazendo atos religiosos, semana após semana, sábado após sábado, domingo após domingo, e serão lançados no inferno no final. Jesus dirá para eles, eu nunca conheci vocês. A religiosidade é um problema do antigo Israel, é um problema na época de Jesus, é um problema hoje. Todas as vezes que os homens, de alguma forma, acrescenta determinadas leis e julga os outros pelas leis que ele próprio estabeleceu e vê nelas a proximidade, a oportunidade de ser próximo de Deus pelas próprias regras, os rituais, símbolos externos, determinados comportamentos que aleijam o coração, eles estão caminhando religiosamente para o inferno. Isso acontece em todas as castas ou níveis da religião. Veja que a religiosidade não é uma perversão ou um acréscimo simplesmente, uma coisa completamente nova. A religiosidade é a ferrugem do ferro. Começa-se como coisas boas, como ir para a igreja aos domingos, como ler a palavra de Deus. Mas aí eu aprendo determinados clichês, e eu começo a olhar para o meu coração e ver determinado mérito em estar aqui todos os domingos. Acho que porque eu dou uma quantia ali, porque ajudo aquele outro, porque faço aquele outro, não faço aquilo ali, e todas essas coisas externas, nada mais são do que uma massagem no próprio ego, como se isso produzisse algum mérito diante de Deus. Eu amo a iniquidade, mas eu, pela iniquidade, acho que ganho ponto com Deus. Por isso é provável que existam aqui pessoas que são religiosas, que religiosamente fazem coisas para ganhar mérito. O triste é que ninguém fará o suficiente. Para mérito, não. Nosso texto começa de maneira simples no sábado, no Shabat, que era o lugar ou o dia da semana em que os homens, cumprindo o quarto mandamento, se reuniam para adorar o Senhor. Aqui não é o templo, eles se reúnem na sinagoga. As sinagogas não eram um templo. Existia só em Jerusalém, na época em que Jesus viveu, 500 sinagogas. Aqui, na Galileia, entre 240 e 250 sinagogas, que eram os lugares das reuniões. Os momentos culticos da sinagoga eram parecidos com os nossos. Eles cantavam, né? Eles pronunciavam o Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, e aí eles tinham leitura das Escrituras e algumas tinham explicação das Escrituras. Naquele sábado, várias sinagogas se reuniam para fazer exatamente a mesma coisa. Não se diz onde isso aconteceu, foi num sábado, e Jesus estava fazendo o que fazia de costume, ele estava ensinando nas sinagogas. Se os homens se reuniam para ouvir a palavra de Deus, no sábado Jesus estaria lá para ensinar a palavra de Deus. E aí o versículo 11 muda a cena um pouco para esta mulher. Essa mulher é descrita como sem nome. Ela possuía um espírito de enfermidade que havia 18 anos e andava encurvada sem poder se endireitar de modo nenhum. De trás para frente, esse poder se endireitar de modo nenhum é que ela andava encurvada olhando para o chão. A ideia de não poder se endireitar, olhando agora a causa, que era o espírito imundo, é como se o espírito imundo forçasse o rosto dela para o chão.
Não é que ela não conseguisse de maneira física, mas essa causa espiritual produzia no corpo dela físico uma impossibilidade de andar de maneira ereta. Então, naquela sinagoga, naquela manhã de sábado, enquanto eles estavam estudando a palavra de Deus, os homens sentariam de um lado e as mulheres e as crianças sentariam desse lado, e aquelas que tinham alguma dificuldade física provavelmente sentariam lá atrás. Essa mulher provavelmente frequenta esta sinagoga, vivendo nessa enfermidade por 18 anos. É Jesus quem descobre a causa e por isso consegue produzir a cura. Olhando de fora, irmãos, essa mulher teria um problema, talvez de escoliose severa, um problema de encurtamento de alguma coisa, um problema físico, ela de fato tinha. Jesus, no entanto, percebe que existia uma causa espiritual. Essa é a segunda vez que nós vemos isso acontecendo. Nós vimos da última vez aquela criança que desde a infância ela padecia com uma dificuldade, o espírito se apoderava dela e ela espumava como que ataques de epilepsia. Aqui, um pouco diferente, não é de ataque, a mulher vive encurvada, como se ele a controlasse, a mantivesse subjugada, como se faz com um cavalo, mantendo ela olhando para o chão constantemente. De fora, existe apenas uma realidade física. De dentro para fora, com a onisciência de Jesus, existe uma causa espiritual que acaba produzindo uma realidade física. Eu fico imaginando quantos de nós pensariam assim. Isso deveria nos ajudar na nossa cosmovisão, irmãos. Eu não estou dizendo, porque a Bíblia não ensina que toda e qualquer doença tem uma causa espiritual. Não é dito nada que ela pecou, como os amigos de Jó disseram para Jó. Isso com certeza é consequência de pecado. O texto, na verdade, revela uma mulher piedosa. Ela ia com esse defeito, imagine o tanto de bullying e desprezo que ela receberia ao longo do caminho. Imagine a dificuldade de andar olhando para o chão. Talvez ela andasse com as mãos e os pés. A dificuldade de caminhar de casa para a sinagoga. Imagine as crianças e as outras coisas que eu e você enfrentaríamos ao longo do caminho. Mas demonstra-se aqui uma mulher querendo ter algum contato com Deus, aprisionada, no entanto, pelo diabo. E eu não estou dizendo que todos os problemas físicos têm realidades espirituais anteriores. Mas todo cristão deveria considerar essa uma possibilidade. Deveria fazer parte da nossa cosmovisão compreender que realidades espirituais algumas vezes são a causa de dificuldades físicas. Eu aprendi isso, infelizmente, com uma experiência. Nós lemos isso e achamos isso uma coisa do passado. Mas era domingo de tarde. E os pastores normalmente estão se preparando para pregar. Estávamos trabalhando na plantação desta igreja e alguém chega lá da bicicleta. Pastor, estão precisando do senhor. Precisando de mim para quê? Então, os pastores que plantam igrejas em situações de risco, eles são chamados para ou apartar briga, ou devolver pessoas que foram compradas ou vendidas pela bocada, ou apartar briga de marido e mulher. Mas funciona como um juiz, é um negócio... O que foi dessa vez? Não tem um demônio. Eu disse, quem tem um demônio? Você tem um demônio? Como assim tem um demônio? Isso não é o tipo de coisa que você recebe em casa. Então fui visitar esse jovem. Enquanto esse jovem procurava tirar a própria vida, eu pedi para que saísse. Enquanto ele procurava tirar a própria vida, ele falava com a outra pessoa, com uma entidade aqui, enquanto eu ouvia do lado de cá. Então o médico diagnosticou essa pessoa com uma psicose. Ele tinha psicose, né? E de fato ele tinha. Só que a causa não era simplesmente uma disfunção ou psicoquímica, alguma coisa que estava rodando lá. A causa era espiritual. O que aconteceu? Oramos, pedimos que o Senhor tivesse misericórdia daquele rapaz. E o rapaz foi liberto. E a sua psicose foi deixada. Mas eu preciso confessar que o homem foi curado a despeito da minha fé.
Porque a minha cosmovisão, embora tivesse que ser informada pela palavra de Deus, situações como essa, o mais fácil possível é dar um remédio para ele, ou fazer alguma coisa. A gente roda no campo material e físico. Jesus, no entanto, nos mostra aqui que existem realidades físicas que são nada mais do que consequência de realidades espirituais. Eu não estou dizendo para você andar por aí exorcizando todo demônio. Não estou dizendo para ter dor de cabeça é o cão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o sábio vai colocar essas possibilidades, como aconteceu aqui. O sábio vai considerar em oração outras possibilidades. Tem outras histórias que eu poderia contar, mas eu quero que vocês consigam dormir de noite. Então ele chega ali, a mulher está possuída, tomada por um espírito de enfermidade, 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse. Veja que essa mulher, diferente dos outros milagres, essa mulher ela não pede ajuda, essa mulher entra, muda e sai calada quase. Ela dá glória a Deus depois de ser corrigida, depois de ser curada, mas ela não se apresenta para Jesus, ela não corre atrás dele, ela não implora que ele ajude. É Jesus quem toma a dianteira. É como Jesus, diante de todo mundo que estava lá, ele olhasse para aquela que mais precisava dele e ele tomasse a iniciativa em compaixão de ir resolver o problema dela. O problema dela não era um problema físico apenas, era um problema espiritual, e isso estava dentro daquilo que Jesus veio fazer. Jesus já chama para dentro: mulher, você está livre. Mulher, eu liberto você dessa enfermidade. Sendo que a coisa mais palpável era a enfermidade, ele simplesmente diz: você está livre dessa enfermidade. Assim, impondo as mãos sobre ela, ela se endireitou e dava glória a Deus. Eu fico imaginando a cena. Depois de 18 anos, as pessoas que estavam lá, vendo aquela mulher, talvez sábado após sábado, vindo adorar o Senhor, ouvir, ainda olhando para o chão constantemente, imagine o tempo de conversa que ela teria. Imagine se algum de nós tivesse uma dificuldade como essa. Como é que seria os amigos dessa pessoa? Imagine como é que seria conversar com uma pessoa como essa, com uma dificuldade como essa, o tipo de relacionamento que ela teria, o tipo de permissão de entrar nos nossos lares que ela teria, a dificuldade que nós teríamos para ajeitar determinadas coisas para que ela não sentisse de fato rejeitada. Essa mulher sofreria de ostracismo quase que com certeza. É Jesus que toma a dianteira, Jesus que chama ela para dentro, Jesus a cura, e a resposta é simples: ela dá glória a Deus. O mestre usa da sua onipotência, a sua onisciência e da sua compaixão para trazer liberdade, como havia sido profetizado. Mas aí a cena muda, irmãos. E enquanto a mulher glorifica a Deus pela libertação, enquanto a mulher, depois de 18 anos, consegue se reerguer, e a dificuldade que ela teria por causa do diafragma, talvez preso agora, recoberto, ela pudesse adorar, louvar, falar bem de Deus publicamente, olhar no olho das pessoas e falar bem de Deus, o Deus que havia livrado, o Deus que havia vindo atrás dela, louvar o Senhor Jesus. Do outro lado, a mesma coisa é compreendida de uma maneira completamente diferente por aquele que deveria ter promovido tudo isso, aquele que estava lá para ter certeza que todas as coisas corressem direitinho, o chefe da sinagoga, que era contratado e pago para exercer a autoridade e utilizar a sua autoridade para promover a agenda de Deus. Que a palavra tivesse livre curso, que os filhos pudessem ser educados, que a palavra pudesse ser explicada, que as orações fossem feitas com cuidado, que tudo tivesse direitinho, para que Deus fosse o centro, para que Deus fosse glorificado. Agora está ele trocando a atenção da glória de Deus que sai da boca daquela mulher para um desvio de uma conduta na cabeça dele. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado. Vocês conseguem conceber isso? É aquela mãe que reclama com o médico que estancou a hemorragia e salvou a vida do filho, reclama com ele porque a camisa nova do menino sujou.
aquele homem que lia sobre as verdades de Deus a todos os sábados, que recitava as Escrituras, havia memorizado, que falava sobre o Messias, vê durante um culto que ele administra, algo milagroso acontecendo ali, que não pode ser negado. Na verdade, o homem diz que houve uma cura. Ele reclama com Jesus, porque houve de fato uma cura. Mas ele não consegue responder como Deus planejou. E essa é uma das características do homem religioso, ele se chateia com o que é certo e se alegra com o errado. A religiosidade é fria para o bem real e rude para as coisas que são certas. O religioso aqui, ele responde com indignação. A ideia aqui é como se Jesus tivesse feito algo errado. Jesus fez algo que não deveria ter feito. Mas olha que interessante, ele não fala diretamente com Jesus, viram aí? O que é que ele diz? Há 6 dias que se deve trabalhar. Ele fala para quem quer ouvir, ele é um covarde. Parece muito com aquelas brigas de condomínio, os vizinhos, o cachorro de um vizinho tá gritando e o vizinho do lado coloca no grupo. Olha, aqueles que têm cachorros, eu queria que, por favor, alguém... Jesus está lá, ele não consegue negar que houve um milagre da parte de Deus, era um mestre que o chefe da sinagoga havia permitido ensinar. Jesus estava ensinando na sinagoga, quando finalmente ele cura a mulher, mas agora Jesus foi tomado de falta, e o homem está profundamente chateado. O que ele tem na cabeça? Ele acha que Deuteronômio, talvez capítulo 5, versículo 13 a 15, que dizia que no sábado não se deveria trabalhar, dos 10 mandamentos, talvez ele está ampliando um pouco, como se curar fosse um trabalho. Obviamente, ele deveria ter entendido que os trabalhos que são colocados ali são trabalhos humanos. Aos homens é proibido trabalhar para que eles descansem e se concentrem. Mas curar não é trabalho humano. Curar é trabalho de Deus. E Deus não para de trabalhar, Deus não pode parar de trabalhar. Sua obra muda dos 6 dias da criação para o 7º, ele descansa, ele mantém, a obra de criação cessa e outra obra de manutenção e sustentação se inicia, mas ele não para de trabalhar. Jesus, então, ao fazer isso no sábado, ele não quebra nenhum mandamento, porque o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ao sábado é permitido fazer o que é bem, é exatamente o que Jesus faz aqui. Mas o homem não consegue ver isso. O homem acha que houve um desvio. Que tipo de coração é esse aqui, irmãos? Que tipo de coração é esse aqui que pode ignorar a ação de Deus e ficar chateado porque algo sobrenatural aconteceu diante dos seus olhos? Jesus vai chamá-lo de uma das palavras que ele mais utiliza para falar dos líderes religiosos. É a palavra hipócrita. De todas as palavras, é aquela que mais caracteriza e qualifica. Porque os religiosos são também hipócritas. Os religiosos, eles são desonestos. Os religiosos, eles clamam por justiça, mas só para os outros. Os religiosos, eles maqueiam o seu pecado. Os religiosos, eles requerem esforço dos outros. Os religiosos, eles atam fardos pesados aos outros. Os religiosos, eles promovem essa teologia da casca. Os religiosos não se importam com as pessoas. Os religiosos, eles não conseguem aproveitar os milagres de Deus. Ele diz: hipócritas, cada um de vocês não depreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber?
São hipócritas por duas razões. Hipócritas porque não falam com Jesus diretamente, mas ficam no ar, sabe? O religioso faz isso. Todo mundo, estão falando aí, pastor, todo mundo, toda gente, é sempre assim, estão dizendo. É mais ou menos o que faz aqui. Mas é hipócrita também porque ele está lá como se preocupado porque a lei de Deus está sendo desobedecida. 6 dias é para a gente fazer o trabalho, é para descansar vocês vêm um dos outros dias para serem curados. Como se estivesse preocupado com o relacionamento daqueles que estão ali com Deus. Ele não está preocupado com eles. Na verdade, a preocupação dele não está com as pessoas, a preocupação dele está com o que os outros vão achar, ele permitindo que algo aconteça. A preocupação dele está, de fato, mais com animais do que com as pessoas. Será que você é um hipócrita? O que faz você feliz? Essa não é aquela propaganda, não. O que de fato faz você feliz, irmãos? Olha, porque existe uma certa hipocrisia. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o seu Espírito. Aclame ao Senhor toda a terra. Aclame ao Senhor os povos, né? Porque as promessas de Deus são importantes, são perenes, elas são incomparáveis para mim. E essas coisas que nós cantamos, elas não são transmitidas na vida, na nossa e na dos outros. Tantas vezes o que traz de fato alegria ao nosso coração são os nossos jumentos e bois que são guardados. Não o fato das irmãs ou irmãos que lutam com determinados pecados há 18, 15, 2, 13 anos, mas que finalmente são libertos. Que em sua luta para obedecer a Deus, eles são libertos. Não. Aquilo que traz mais atenção aos meus olhos, aquilo que traz mais alegria ao meu coração é o fato dele conseguir de alguma forma, eu estar direitinho, e ele conseguir de alguma forma estar com o seu jumento e o seu boi cuidado. Mesmo que eu cante, pense e demonstre isso. A religiosidade vai fazer com que esses atos externos tenham mais atenção para mim. É hipócrita porque, embora eu fale de realidades espirituais como fariseu, embora eu torça por realidades espirituais como esse chefe da sinagoga, embora eu diga e preze e lute para realidades espirituais, como é o caso da obediência a um determinado mandamento, o que alegra o meu coração por debaixo dos panos, a minha luta e o meu esforço não é pelo bem daqueles que estão comigo, mas é pelas coisas que me dão certa estabilidade. É pelo meu bem-estar, é por aquilo que eu gosto, é por aquilo que eu quero. O religioso, então, não somente se chateia com o que é certo e se alegra com o que é errado. O religioso, ele promove prioridades erradas. Sinais externos e verificáveis. Eles valorizam e respondem de uma maneira errada diante de coisas erradas. Ele é hipócrita porque de fato não se preocupa com os outros, mesmo que cante. É hipócrita porque não se preocupa com as realidades eternas e com o bem das pessoas com Deus, embora esteja ali como chefe da sinagoga. O espírito religioso, irmãos, que não tolera a discordância. Eu acho que tem um outro aspecto aqui da hipocrisia, muito comum. Eles são hipócritas porque eles não admitem que alguém fora do seu círculo esteja fazendo algo bom. Jesus já está no topo do seu ministério aqui, a popularidade está crescendo. Jesus está ganhando as pessoas. Eles não deveriam ficar felizes com isso, não? Ou não? Eles não deveriam ficar alegres? Alegres porque Jesus, ele está ajudando as pessoas a perdoarem, a amarem. Os hipócritas veem os outros que estão fazendo algo bom como competidores. Os hipócritas e religiosos se veem como um funil. Não foi assim que a Igreja Católica fez na Contra-Reforma?
aqueles religiosos ali da época, os líderes religiosos antes da reforma, o que eles fizeram? Eles montaram um projeto chamado Contra-Reforma, para cortar com todos aqueles e terem essa alma de seita. Se eles de fato amassem, desejassem exatamente isso, ao invés de terem o controle de todas as bênçãos, eles ficariam felizes ao fato agora da Bíblia Sagrada poder ser traduzida e colocada na vida do povo. As pessoas memorizarem as Escrituras, cantarem em seus próprios idiomas, lerem e estudarem a palavra de Deus, eles deveriam ficar felizes com isso. Não estão, porque de fato são religiosos e não conseguem aproveitar os milagres e as bênçãos de Deus. Eu fico imaginando tanta coisa boa acontecendo na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos outros. Essas coisas, irmãos, elas refletem o que nós cantamos aqui, essas coisas alegram o seu coração. Essas coisas promovem, ou você simplesmente pensa em outras coisas? Religioso não tolera a discordância, ou o que Deus pode fazer na vida dos outros. Os legalistas querem que Deus só faça por meio deles. Nós encontramos aqui um outro padrão. Os religiosos, eles perdem a oportunidade perdida. Isso aqui precisa ser entendido à luz dessa parábola que vem antes. Lucas capítulo 13. Jesus contou a seguinte parábola, versículo 6. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse o homem que cuidava da vinha. Lucas 13, agora o versículo 7. Logo antes do incidente. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. E aí o próximo incidente é Jesus, mais uma vez, ensinando na sinagoga, fazendo um milagre diante deles, provando que ele é o Messias prometido, isso é, dando a eles uma segunda chance. A chance de eles ignorarem todas as leis e estruturas que eles haviam criado e olhar para a Escritura que falava de um profeta, de um rei, de um Messias que viria exatamente como cumprimento dessas caricaturas, ou dessas profecias, não as caricaturas que ele tinha a respeito de um Messias, de um rei que iria estabelecer as coisas. Eles deveriam, olhando Jesus, eles deveriam se subjugar aquilo que Jesus estava dizendo, aos requerimentos de Jesus, e aceitar que o rei havia chegado. Mas os religiosos, eles ignoram, eles deixam o tempo passar, eles simplesmente acham que haverá tempo, eles acham que está tudo bem. A religiosidade, irmãos, vazia, é o que mais leva as pessoas para o inferno. Essa religiosidade que olha para os outros. Está lá um homem condenando Jesus porque Jesus reverteu uma maldição de 18 anos no sábado. Os religiosos fazem isso. Eles são caçadores aguçados de pecados dos outros. Muito embora eles tenham a visão cega, eles conseguem ver claramente os pecados dos outros. É o que fizeram comigo, é a minha história, é a injustiça, é isso aqui, é aquilo outro. É por isso, ao invés de olharem para o próprio coração e ver o que deve ser resolvido da perspectiva de Deus, na luta que eles fazem para ver os pecados dos outros, eles ignoram a sua própria condição espiritual. O Brasil está crescendo a quantidade de evangélicos. Mas as igrejas que estão bombando aí, onde está o evangelho que produz modificação de vida e transformação?
As pessoas têm aprendido um determinado linguajar, na verdade não importa, todo canto você pode falar, irmão, está na bênção. Ele pode estar roubando você. Ele diz, irmão, tudo é meu, tu perdeu, vai na bênção. Está incrustado dentro do vocabulário do Brasil. Vai dar certo, está na bênção. Todas essas imagens, elas são reflexo de uma religiosidade vazia, que era tão própria dos católicos no passado, fazer assim. Agora são daqueles ditos como evangélicos, eles vivem a sua vida distante de Deus, como religiosos, mas todo domingo eles estão lá, como que esvaziando o balde da sujeira, para encher novamente durante a semana. Hipócritas. Aqueles eram hipócritas, porque não consideravam as coisas mais importantes e faziam luta e guerra por aquelas que eram de menor importância. Jesus diz, por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? A gente não sabe o que causou essa dificuldade, e pela descrição aqui parece que ela não nasceu assim. Mas o diabo, com a permissão de Deus, a manteve doente por 18 anos. Até esse dia. Eu não sei porquê, mas sei que havia um plano da parte de Deus para que nesse dia ela pudesse ser liberta. O fato de chamá-la de filha de Abraão, assim como falou com Zaqueu, capítulo 19, é que existia uma determinada fé agora, ou agora ela partilhava da fé de Abraão. O texto termina dizendo, Jesus, quando fala essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Irmãos, algumas implicações para nós concluirmos. Em primeiro lugar, muito cuidado quando você valoriza a casca mais do que o interior. Muito cuidado quando você valoriza determinados momentos com Deus e não valoriza uma vida vivida para Deus. O espírito religioso e hipócrita coloca o bem em alguns lugares, como se o certo fosse certo apenas em alguns lugares. Como se houvesse roupa de culto, por exemplo. Palavreado de culto. Conversa com pastor e sem pastor. Piada sem graça e piada com graça. Eu não estou dizendo que as pessoas podem se vestir, têm que se vestir de uma determinada maneira, ou não deveriam se vestir de maneira formal para determinadas ocasiões. Nós fazemos isso com o trabalho, fazemos isso com a escola, nós nos vestimos de uma determinada maneira apropriada. Minha preocupação é com a moralidade, quando nós acreditamos que porque eu vou para a igreja eu preciso me vestir demonstrando uma determinada moralidade, uma determinada santidade, um determinado relacionamento que cabe para ali, mas no meio da semana eu me visto como qualquer mundano. Homem e mulher hoje em dia, com completa imoralidade. Como se houvesse um momento... agora, isso é legalismo. Isso é legalismo. Isso é religiosidade. Isso é teologia da casca. Como se as conversas pudessem ser santas ali na praça, mas a conversa que se tem com os colegas de trabalho, ou o que se assiste sobre o que conversa com os amigos da escola, pudesse ser completamente diferente, porque ali é o mundão, ali é o mundo real. Aqui, isso é legalismo. Isso é religiosidade, isso vai roubar de você a plenitude da vida com Deus. Quando se cria essa dicotomia, é exatamente o que eles estão, o momento de Deus trabalhar, o momento de fazer o bem, o momento de servir aos outros, são 6 dias, não pode ser no 7º. Ao invés da vida toda ser para o Senhor.
O espírito religioso não permite que o seu coração seja afetado, apenas o que é exterior. Em segundo lugar, Jesus, ele demonstra aqui compaixão divina nessa história. Ele procura ajudar aquela pessoa que não pede ajuda, mas é a que mais precisa. E essa é uma das coisas que todos nós precisamos aprender. Na nossa vida, no nosso desejo de ajudar os outros, aqueles que mais precisam são aqueles que menos querem. Jesus, ele procura ajudar, mesmo quando a pessoa não demonstra necessidade de ajuda. Isso é amor divino. Nós pensamos que já temos problemas demais. Jesus também aqui se apresenta como aquele que conhecia todas as coisas, conhecia a causa e assim poderia dar a cura. Acho impressionante que por 18 anos essa mulher veio a um culto endemoniada e ninguém percebeu. 18 anos vindo ao culto endemoniada, ninguém percebeu. Você vai dizer, pastor, é porque o demônio estava bem escondido. Ou as pessoas estavam embutidas. As pessoas não conseguiam ver. Elas se tornaram secularizadas. As coisas são o que as coisas aparentam ser. 18 anos. Jesus demonstra que conhece os motivos do coração e ele não fica impressionado com os comportamentos externos que marcam descrença, inveja e ódio. Jesus detesta hipocrisia. Jesus detesta a hipocrisia. Então, as coisas organizadas lá na sinagoga, as coisas direitinho, a oportunidade para ele falar, não impressionam Jesus. Ele sabia os motivos reais por trás daquele homem. Ele sabia que aquele homem, ele não estava muito promovendo o que Jesus poderia fazer. Jesus conhece as motivações do nosso coração. E no final das contas, Jesus demonstra poder sobre o diabo. Mesmo com 18 anos, não existia praga incurável, nem demônio que não pudesse ser removido. Uma imposição de mãos, e Jesus liberta aquela mulher. O resultado é a glória de Deus. Tanto a mulher dá a glória a Deus, quanto aqueles se alegravam, porque haviam visto feitos gloriosos. Ao final dessa história, Lucas deseja que eu e você pensemos sobre o nosso relacionamento com as coisas espirituais. Porque todos nós temos algum relacionamento com as coisas espirituais. Filhos, maridos, esposas, pastores. E essa gangrena, esse verme da religiosidade, esse verme das aparências, esse verme daquilo que é exterior, ele perpassa, difícil de matar desse lado da vida todo canto. Um linguajar legal, não se sacrificar, não tomar a cruz, não seguir Jesus, mas um linguajar legal, um clichê bonito, mãos levantadas, palmas, outras coisas externas, uma determinada roupa, no domingo de 6 às 8, uma determinada oferta, disso aqui, daquilo que sobra, tudo pode ser utilizado externamente com o propósito de causar admiração aos outros e até causar admiração a si mesmo. Isso tudo é religiosidade. Jesus não se espanta nem se admira com aquilo que acontece exteriormente. É por isso que nas disciplinas espirituais, do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, Jesus dá muito mais preferência àquilo que acontece no secreto. É como eu gostaria de terminar sugerindo vocês. Verifique o seu coração e olhe as coisas que acontecem no secreto. As coisas que ninguém vê, as coisas que ninguém sabe, as coisas que é entre você e Deus, o que você pede, como você ora, se ora, como você serve, se serve, como você ama os seus irmãos, quando ninguém pode lhe pagar, ninguém pode lhe dar tapinhas, ninguém pode lhe ver, ali, quando você tem condições de revelar a sinceridade e realidade da sua fé em Cristo.
O que toma o seu coração? Porque se for somente aqui no domingo, você está indo para o inferno. Se a sua devoção a Cristo acontece apenas quando os outros estão vendo, isso é religiosidade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, ali, confessa os teus pecados diante do Pai, dali você se levanta para ganhar o mundo. Mas ali, quando ninguém vê, ali, você pode provar se existe realidade do seu relacionamento com Deus. Não estou nem aí para o quanto você conhece, não estou nem aí para quem é seu pai, sua mãe, seu filho, seu parente. Se a sua vida caminha do lado de Cristo, isso inicia de dentro para fora. Todos nós padecemos de religiosidade, irmãos. E os religiosos não conseguem se alegrar, não conseguem aproveitar o sobrenatural. Eles só ligam para essa desgraça de vida aqui. Que Deus nos salve disso. Que Deus nos ajude quanto a isso. Ore comigo, irmãos. Ore silenciosamente. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Peça que Ele lhe mostre o tanto de religiosidade ao invés de vida com Deus você tem tido. E peça que Ele tenha misericórdia de você. Senhor Deus, o mundo vive na contramão. E nós temos sido educados a considerar os valores externos ao invés dos internos. Nosso olhar é educado pelo mundo, tantas vezes é difícil de ver e se alegrar com os milagres e a obra do Senhor avançando. O que nos alegra são as coisas dessa vida. Nossa preocupação pelos outros às vezes é hipócrita. Não há interesse real, Senhor, por aqueles que o Senhor salvou. Nossa vida é vivida no egoísmo. Muito embora nós estejamos aqui todos os domingos. Nos livra, Senhor, de nos acostumarmos a uma religiosidade vazia. De acharmos que o céu é ganho pelos pontos que fazemos. De acharmos que as nossas esmolas são degraus para chegarmos ao céu. Senhor, revela a hipocrisia e desonestidade do nosso coração. E nos dá graça para confessarmos e pedirmos ajuda. Faze-nos, Senhor, por misericórdia, amarmos a Ti e amarmos ao Teu povo no secreto. Fora dos holofotes, fora do olhar das pessoas, fora do conhecimento dos nossos familiares, pai, mãe, pastor. Faz-nos amar aquilo que o Senhor ama, Senhor. Fora dos olhares que podem atrapalhar a sinceridade do nosso coração, faz-nos amar o que deve ser amado diante do Senhor. Livra-nos da religiosidade que nos empurra ao inferno com as mãos em posição de oração. Tem misericórdia do teu povo, para que aqueles que de fato foram salvos possam perceber os resquícios dessa desgraça de religiosidade e clamarem por ajuda e permitirem que outros lhes ajudem. O Senhor nos salvou por tua graça, nunca foi por mérito. Por tua graça que nós aceitamos uns aos outros,
por tua graça que nós nos encorajamos ao amor e às boas obras. Eu peço que nos ajude, em nome de Cristo. Amém.